Muito bem, meus queridos, mais uma vez, a paz do Senhor. Creio que os irmãos estão bem. Então vamos dar continuidade à leitura deste comentário do James Dunn sobre a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, tá bom? Então nós ainda estamos na introdução, nós já temos alguns vídeos. Se os irmãos tiverem a curiosidade, nós estamos fazendo apenas uma leitura, só leitura do comentário. Nós não estamos pontuando, nós não estamos também comentando, nem destacando alguns pontos importantes, tá bom? É como registro para futuras futuras consultas, isso mesmo. Vamos lá. O subtópico 3 do ponto 3, que é o propósito da carta, objetivos declarados e estrutura da carta. Vamos lá. Muito bem. E aqui tem mais um propósito pastoral. Presumindo que o capítulo 16 fez parte da carta original, veja capítulo 16, introdução. Outro propósito evidente é apresentar Feber, capítulo 16, versículos de 1 a 2, e a lista de saudações a seguir, capítulos 16, dos versículos 3 a 16. Tem a intenção de relacionar indivíduos que Febe deve contatar e garantir que a carta tenha uma resposta favorável nas diferentes igrejas cristãs. Uma perspectiva cada vez mais popular na segunda metade do século XX é que Paulo escreveu para prevenir divisões em potencial entre as igrejas nas casas em Roma, particularmente o perigo de os crentes gentios desprezarem crentes judeus menos livres. Capítulo 11, versículos 17 até o versículo 25, capítulo 12, versículo 3, versículos 16 e o capítulo 14, versículo 3, afirmado fortemente nas últimas décadas. Por exemplo, Presker, Arder, Maxen. Aqui são alguns autores, tá bom? À luz do contexto histórico esboçado acima, devemos considerar que essa possibilidade tem bastante força. Entretanto, a tentativa de identificar, aqui é um autor, né? De identificar diversas facções, vai muito além das evidências. Particularmente, o capítulo 16 e os versículos 17 a 20, provavelmente não deve ser ligado à argumentação anterior. O capítulo 14, dos versículos 1 até o capítulo 15, versículo 6, mas ser considerado uma expressão de prevenção geral por parte de Paulo. Em um pós-escrito pessoal, usando a linguagem tradicional, apelando por prontidão espiritual em face das ameaças perenes à coesão da comunidade e à evidência de fé, vê sobre o Romanos capítulo 16 e o versículo 18. A tentativa de Watson de argumentar a partir de 14, versículo 1, até o capítulo 15, versículo 13, em apoio da tese específica de que o objetivo de Paulo era persuadir membros da congregação cristã judaica em Roma a separar-se da comunidade judaica e reconhecer e unir-se à congregação cristã paulina gentia, capta melhor as realidades sociais dos destinatários, mas é mal orientada. Primeiro, considerando o tamanho de uma típica igreja em casa, veja Romanos capítulo 16 e o versículo 23. Deve ter existido um bom número de congregações cristãs em Roma, de modo que uma análise em termos de uma oposição entre uma congregação cristã judaica e uma congregação cristã gentia é muito simplista. 2. Paulo
está defendendo do que se mantenha o vínculo entre o povo da aliança e a congregação cristã. Por exemplo, Romanos 3, 25 e 26, Romanos 14, versículo 16, Romanos 11, do versículo 11 até o versículo 32 e Romanos 15, versículo 27. Não que haja divórcio. 3. O chamado aceitação, em Romanos capítulo 14, versículo 1, é melhor entendido em congregações com uma maioria de cristãos gentios que acolhe cristãos judeus individuais em sua comunhão. E como um chamado por aceitação mútua, Romanos 15, 17. 15, 7, me perdoe. Daqueles que continuam mantendo fortemente suas opiniões sobre alimentos e dias, não como uma tentativa de converter fracos em fortes. 4. Em Romanos capítulo 16, versículo 13 e 16, 3 a 16, a mistura de nomes judaicos e gentios faz sentido melhor como reflexo de grupos mistos de cristãos judeus e gentios, em vez de dois grupos distintos com precisão, um judeu e o outro grego. Veja também Romanos sobre o capítulo 16, o versículo 3 e 7. Se Watson tivesse argumentado que o efeito provável da mensagem de Paulo seria uma polarização maior de sinagoga e igreja, à medida que os cristãos judeus encontravam dificuldades em manter-se leais à lei e fé simultaneamente, ele teria sobre um chão mais sólido. Mas vê tal separação entre uma igreja de cristãos gentios e a comunidade judaica como um único objetivo de Paulo, ele quer transformar em uma seita um movimento de reforma que falhou. É uma constatação espantosa para o objetivo de Paulo em escrever a carta. A perspectiva alternativa de que não é necessário pressupor um conhecimento detalhado da situação em Roma por parte de Paulo e que o capítulo 12, do versículo 1 até o capítulo 15 e o versículo 6 não passa de uma parenese geral em que Paulo resume o ensino e as lições que ele aprendeu em outro lugar, particularmente Corinto, assim, especialmente Caris, aqui é um autor, Caris, dificilmente consegue muito apoio em vista do pano de fundo descrito acima. Como já notamos, Romanos 16 mostra muito bem que Paulo tinha muitos contatos nas congregações em Roma. E seria totalmente surpreendente se algumas notícias de eventos e desenvolvimento em Roma não tivessem chegado a Paulo. Os termos dos elogios em Romanos 1,8 e Romanos 5,14 certamente são exagerados, mas precisam ter pelo menos alguma base nos fatos, senão seriam entendidos como sarcasmo, que dificilmente seria a intenção de Paulo. E não por último, com base em Romanos 13, dos versículos 16 ao versículo 7, é difícil duvidar que Paulo estava bem informado dos rumores políticos e sociais que vinham a Roma. Não é necessário pressupor um conhecimento detalhado por parte de Paulo de todos os diferentes grupos cristãos. Como vimos acima, o capítulo 16, do versículo 3 a 16, provavelmente faz alusão a apenas 5. É suficiente que ele tenha tido um conhecimento geral da situação, com alguns detalhes específicos. Isso bastaria para permitir-lhe formular uma parênese, em termos que ele sabia que seria relevante pelo menos para a maioria dos grupos cristãos em Roma. Vamos para um subtópico 4. Algo que não tem sido estudado o suficiente e que a argumentação até aqui parece apoiar com força
é que essas três ênfases e propósitos principais andam juntos e, na verdade, reforçam uns aos outros quando tomados como um todo. Isso nos leva a outra área importante de pesquisa, da pesquisa de Romano, dentro da qual esse ponto pode ser melhor desenvolvido. Amém? Graças a Deus, querido, nós terminamos mais um ponto da introdução aqui, praticamente autoria, destinatário e os objetivos da carta. Ainda tem mais 2 pontos para nós ainda lermos, que seria a coerência formal e teológica da carta, e o outro ponto é a nova perspectiva sobre Paulo e a lei, tá bom? Então, até o próximo vídeo, muito obrigado e que Deus continue abençoando a todos.